O que mais te chamou a atenção quando você esteve em Dáquila, em termos de fenômeno? Essa foi a pergunta que mais apareceu no meu Instagram. Aliás, seguidores no Instagram, as perguntas de vocês estão anotadas aqui. O que que acontece? Eu tive esse final de semana passado na sede do Dáquila, tá? Ah, eu não sou uma pessoa que tem o tipo de contato, não tive até agora, como muitas têm, né? Mas eu tive lá na sede e nós estávamos jantando no domingo, né? Eu saí do restaurante, sentei no banco da praça, na frente da pirâmide escalonada. Eu e a Ana sentamos ali, eu até gravei isso, né? Eu posso até separar. Claro, a gravação é 8 segundos, 7 segundos, mas tinham luzes lá que andavam para o lado, iam para um lado e para o outro, e uma que se distanciava e sumia, sempre no mesmo local ali, e outras duas, uma estática que uma outra ficava circulando, ela ia e voltava em movimentos retos, daqui a pouco as duas circularam entre si, como um átomo de energia, assim, né? Como energia circulando, né? Movimento circular. E eram fortes, grandes, como se fossem estrelas, né? Mas Isso no céu? no céu, no céu, no céu, no céu, que o céu lá é incrível, né? E elas estavam baixas, assim, sabe? Então eu tive essa. Visualizamos isso agora domingo passado, né? A gente teve lá sábado e domingo, né? E algumas luzes que vinham de baixo para cima e de cima para baixo, como se fosse uma estrela cadente, mas não era, porque eram próximas, né? Eu não estou dizendo aqui que é OVNI, não é, o que, que é vagalume, não é, eu já te adianto, né? Que era, mas não eram estrelas cadentes, não eram satélites, eles não fazem esses movimentos, né? Então a gente tive isso. Mas eu, André, já vi algumas luzes no céu, já vi, né? Mas eu não tive nunca uma experiência eu profunda nisso, mas escuto relatos seguidos, mas eu tenho algo que é o que eu comentei no início. As montanhas, esses guardiões de Rocha se comunicam comigo. Então eles me atraem, tem uma força de atração para os lugares, né? E eles interagem comigo de uma forma também que, como eu fiquei muitos anos viajando para muitos lugares, às vezes eu estou indo para um lugar, tá lá marcado a expedição e tal, daqui a pouco alguém me liga. André, tem que vir aqui esse final de semana. Eu falei, não, eu já tenho tudo agendado aqui, marcado, que estou indo para outro lugar, né? Tudo pronto. E só que depois de uma ligação dessa, começa a aparecer as imagens daquele lugar sem parar para mim no telefone. No Instagram, no YouTube, alguém me manda, eu, porra, o que está acontecendo? E daí vou para esse lugar. E daí eu mudo, daí eu sigo meu coração, né? E vou para esse lugar. Chego nesse lugar, tem uma grande descoberta. Então os lugares me chamam. Eu já tive. Eu tive um caso bem. Para não dizer que eu não tive caso, eu tive um caso, sim. Eu estava lá em Urubici. Urubici é uma terra muito magnética que eu. Aconteceu assim de eu estar lá no galpão lá do sítio do amigo meu celular caiu no chão e andou sozinho uns 3 4 metros pelo chão, como se alguém estivesse puxando pelo um fio, caiu dentro da água. Tirei da água. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, que é isso? Ela caiu no meu pé, eu chutei sem querer. Eu falei, não, minha perna e meu pé estavam parados. Antes de ir embora, aconteceu de novo o mesmo fato. E ficou aqui na minha cabeça. Quando eu saí do sítio, as luzes dos postes começaram a piscar. E quando eu entrei no asfalto, como não é muito a minha área, às vezes um especialista consegue me explicar melhor, mas tipo o meu carro, eu saí daquele tempo e daquele lugar. Meu carro tipo levitou minha picape, e tem uma picape bem grande, duplo, com barraca de teto em cima, um pneu gigante, um mega carro, sabe? E eu, que é da toda Brasil Primitivo, né? O carro saiu porque ele ficou em silêncio e eu descolei dali. Mas eu descolei parece do tempo e do lugar, ficou tudo silencioso. E, cara, eu sou uma pessoa muito aterrada, muito ligada, assim, sabe? E eu olhei e o que que tá acontecendo? Tio, parece que eu entrei num portal, né?
E daí eu parei. Daí quando passou aquilo, eu falei, eu vou parar o carro no acostamento. Daí eu comecei a procurar, assim, tipo, inconscientemente, placa de trânsito para ver onde eu tava, porque eu não tava naquele lugar. E daí eu parei o carro. Quando eu parei, eu olhei, eu tava bem na reta lá da Pedra Furada, que é aquele gorila meio rosto ali, na Urubici, que é a entrada do morro da igreja que chama. E eu olhei pro lado, tinha uma montanha assim, que o pessoal até apelidou, a gente fuge, a lua cheia, tava bem no pico daquela montanha, sabe? Então aconteceram uns fatos assim, né, surpreendentes. Mas o que eu enxergo de mais curioso é essa comunicação que esses guardiões de pedra, vamos falar assim, nessas estruturas, sempre quando tem rostos, me chamam e se comunicam de uma forma que, claro que não é em palavras, eu não sei que comunicação é essa, né? Tipo assim, eu conversei com algumas pessoas de confiança, mestres e tal, que podemos chamar assim, e eu sempre busquei. Eu conversei com também um dos presidentes da Elbiose e tal, eu mostrei mais para ele, expliquei isso, ele disse, cara, André, eu falei, o que é isso? Porque eu sinto que isso é tão sagrado que eu não posso pegar e eu preciso usar isso da melhor forma possível. E eu fiquei antes me perguntando, o que que eu vou fazer com isso? Né? E daí eles falaram, André, isso aí é para te desvelar. Eles estão pedindo que tu desvelem eles, né? E até porque uma coisa é as estruturas que a gente tem, outras são os portais, né? Que não apareceram imagens aqui, né? Que a gente não chegou nessas imagens, mas nós temos vários portais aqui que são portas esculpidas e eles estão operantes, porque a gente vai lá, eu e a Ana, a gente leva grupos, tem a viagem de transformação, né? A gente leva grupos para alguns lugares fazer práticas, né, de meditação, de conexão e tal. A gente leva para o Brasil, para o Peru e tal, para alguns lugares. E esses grupos que a gente leva, tipo o Portal da Águia em Urubici, e as pessoas se projetam lá para dentro, e as pessoas estão longe, quando elas vão conversar entre si, do que elas visualizaram dentro daquela montanha é a mesma coisa. O salão dourado, o salão vermelho, com raios que fazem assim, né? Raios dourados que tipo pontos cardeais, né? Então elas têm o mesmo relato. Cara, é impressionante, sabe? E são portais de cura que estão operantes de antigas civilizações que eles estão, de alguma forma, estão ali à nossa disposição para trazer conhecimento e cura para o ser humano. Eu não tenho dúvida disso. Bom, como a gente dizia antes, né? Quando a gente se abre para o mistério também se abre para nós, né? As realidades paralelas estão aí para os olhos atentos.